Começa agora o Minuto Nacional. E o tema do programa de hoje é embriologia animal. A nossa equipe, utilizando do que há de mais moderno na biologia do século XXI, confeccionou modelos que representam desde a fecundação até as fases da neurulação. Nós trouxemos aqui no estúdio o renomado doutor Henrique Matos e a renomada doutora Júlia Cardoso, que vão nos explicar detalhadamente cada etapa deste processo. Bom dia, segundo Si. Meu nome é Henrique Matos, doutor Henrique Matos, e eu estou aqui hoje para explicar um pouco mais sobre embriologia para vocês. Tudo começa com o macho jogando o gameta masculino e a fêmea o feminino, o espermatozoide e o ovócito 2. Cada um deles possui 23 cromossomos. E o processo é que o espermatozoide perfura a zona pelúcida do ovócito 2, um espermatozoide dentre milhões que existem numa relação sexual, e assim eles se encontrando, os 23 de cada um, e formando um único zigoto com 46 cromossomos. Esse processo é chamado de fecundação. Esse zigoto é a primeira célula do indivíduo. Após ele ser formado, ele sofrerá várias mitoses, que será um processo chamado de segmentação, que ele vai começar a se dividir, e vai começar a formar várias células novas. Isso se dá porque a gente precisa ser pluricelular, nós somos organismos pluricelulares. Quando já tem um número suficiente de células novas, formadas, originárias desse zigoto, é formada a mórula, chamada amórula, que é basicamente várias células juntas que não possuem especificidade nenhuma, portanto são iguais a células-tronco, que poderão se tornar qualquer célula do corpo, e elas são chamadas de blastômeros, as células da mórula. Uma curiosidade é que, se ocorrer a divisão da mórula, serão formados os gêmeos univitelinos e idênticos, que terão o mesmo DNA, dividirão a mesma placenta, e a única coisa que eles terão de diferente serão as impressões digitais e a íris do olho. Depois da mórula, teremos o que chamaremos de blástula, que é uma fase na qual as células da mórula vão indo para a periferia e formando uma cavidade no centro chamada de blastocele. Nessa fase, como vocês podem ver aqui do lado, nesta fase as células continuam se dividindo, porém elas não aumentam de tamanho, pelo contrário, elas diminuem e aumentam apenas de número. Depois da blástula, temos o processo da gastrulação, onde ocorre a invaginação e embolia, que as células da periferia começam a entrar para a parte interna da gastro. Assim, forma uma estrutura com células na parte interna e externa. As células da parte externa formam um tecido que dá origem ao tecido nervoso e epitelial. As células da parte interna dão origem ao tecido que forma o tecido digestório, respiratório, fígado e pâncreas. O arquêntero, que é o lugar do meio, dá origem ao intestino primitivo, e o blastópero é a entrada. Uns indivíduos que têm a boca formada antes do ânus são chamados de protostômos. E os indivíduos que têm o ânus formado antes da boca são chamados de deuterostômos. Depois também surge o mesoderme. O mesoderme dá origem à maior parte das estruturas. Os indivíduos que possuem somente ectoderme e endoderme são chamados de diblásticos. E os indivíduos que possuem ectoderme, endoderme e mesoderme são chamados de triblásticos. Depois da gastrulação vem a neurulação, onde as células do ectoderme vão invaginando e formando o sistema neural. As células da mesoderme formam o celoma, que é uma cavidade que tem um líquido dentro que serve de amortecedor entre a parede e o tubo digestório. Existe outro tipo de cavidade que é o blastoceloma, que ele é formado pelas células da mesoderme e endoderme. O espaço entre o ectoderme e o endoderme é preenchido pelo tecido da mesoderme. Assim, são formados animais de corpo maciço chamados de acelomados. Muito obrigado, doutores! O Minuto Nacional termina aqui.
e muito obrigado pela sua audiência.